É interessante quando você fala, né, que depois de um certo tempo a gente passa vergonha e ri, né? Para de É chorar e verdade. ri. E é sobre isso que a gente queria começar falando hoje, gente, que semana passada nós falamos sobre a vergonha e durante a semana eu fiquei particularmente pensando que faltou uma coisinha, sabe, para a gente falar. Nós falamos sobre tanta coisa semana passada e faltou uma coisinha sobre a vergonha e que a gente queria começar a nossa reflexão de hoje falando sobre essa coisinha que faltou para linkar com o assunto, né? Com a pauta do dia. Eu estava pensando nas minhas experiências vergonhosas que a vergonha, na sua grande maioria, nós não podemos falar no todo, né? Mas na sua grande maioria, vocês já repararam que a vergonha ela está muito vinculada com as nossas experiências infantis? Que geralmente, quando eu sinto vergonha, é de algo da minha infância e não do meu eu adulto. Estava até brincando com o Eduardo antes da gente entrar, que eu falando com ele, que é isso, Eduardo? Você é casado com 40 anos nas costas, psicólogo, pedagogo, gestor de RH, com toda essa bagagem, vai sentir vergonha disso? Como assim? Você tem vergonha disso? E é geralmente o que acontece, né? Quando a gente confessa a nossa vergonha para o outro joga na nossa cara o tanto de coisa que a gente já fez, o tanto de coisa que a gente é, e minimiza, né? Fala assim, você vai ter vergonha disso? E aí, quando minimiza, eu fico pensando, né? Olha em que âmbito que essa vergonha está. Será que ela está realmente no meu âmbito adulto? Ou se é É algo da verdade. minha experiência infantil, né? Que está voltando aí. E é interessante isso, que na verdade a gente é acusado, né? Quando fala isso, né? O olhar do outro é um olhar acusador. Nossa, mas logo você, Logo você com né? vergonha. Então, assim, é uma acusação e até uma condenação junto, tudo misturado. Né? Sim, Como se a gente tivesse que dar conta de tudo o tempo todo. Ou como se a gente tivesse que ficar cumprindo a expectativa que o outro tem sobre a gente também. sim, Né? sim. E Mas, acaba. mas essa fala também já é uma fala, como hoje você está nos provocando a pensar nessa questão da vergonha infantil. A gente, quando vai crescendo, a gente vai ouvindo isso também, né? Desde pequeno, quando a gente faz alguma coisa, um adulto já fala assim: nossa, você já tá grandinho, hein? Fazendo isso? Sim, Nossa, chorando desse jeito? sim. Você não tem Né? vergonha, não? Você não tem vergonha? Nossa, menino tão bonito desse. Olha, gente. E são recursos que depois nós vamos precisar sentir na vida adulta, né, Rose? Sim, E vão sim. ficar com essa lanterninha do passado, às vezes, iluminando. Aí, por exemplo, na hora de um velório de uma pessoa que eu amo, eu não consigo chorar. Eu não consigo chorar. Não consigo chorar, porque ó, como que eu, um homem feito, vou chorar? E quando eu me permito chorar na flor da emoção, aí eu choro igual criança. Aí eu choro igual criança. Eu choro igual criança. Exatamente. Né? Quando você está precisando dar uma risada, que você fica contendo, nossa, vou dar uma gargalhada aqui agora, o que eles vão pensar de mim? Mas na hora que você solta a gargalhada, você ri como criança. Criança. Exatamente. Exatamente. E é muito interessante a gente olhar para essas experiências, né? Visitar essas experiências através do questionamento, né? O questionamento, gente, ele tem que ser para nós o autoquestionamento, né? O autoquestionamento ele tem que ser para nós uma ferramenta de investigação, uma ferramenta de ir a fundo no eu.
Então, quando eu sinto vergonha, eu tenho que me questionar por que, que eu sinto vergonha. E fazer esse processo que o outro faz com a gente de forma acusativa, mas quando eu faço esse processo comigo, eu faço esse processo de forma fortalecedora. Porque eu, Rosilene, psicóloga, 24 anos, Tem vergonha, não? 24 anos, tô com vergonha disso, né? Fazer um acolhimento desse sentimento e questionar por que eu tô com vergonha disso, né? E escutar a resposta. Porque muitas das vezes também no autoquestionamento a gente fica esperando respostas imediatas e ensurdecedoras, né? Outro dia uma amiga minha estava contando que ela estava tendo uma conversa com Deus e pedindo a Deus um sinal. Aí ela falou assim, ó, meu Deus, mas me manda um sinal bem claro, bem alto e bem forte. Porque os sinais que o Senhor está mandando, eu não estou conseguindo entender. E que no mesmo momento o telefone dela tocou, ela tomou um susto. Ó, Eu falei assim, ó o ó, tá sinal vendo? aí. Olha o sinal aí. E quando a gente faz essas auto-investigações, esses auto-questionamentos, a gente precisa ficar bem atento com os sinais que eu tenho, né? Os sinais internos, os sinais físicos, porque eles são essas respostas, né? E quando a gente fala de experiência infantil, nós estamos, né, no âmbito da vergonha, mas aí eu já estendo a todas as outras, a todos os outros temas que nós falamos aqui, do medo, né? Será que esse medo é um medo adulto ou se é um medo da minha experiência infantil, né? De que mais nós falamos? Nós falando da raiva, A raiva, será que essa raiva a é uma raiva culpa. adulta? A culpa, né? A culpa, então, hein, gente? Nossa, vamos pensar. Como que criança, né? É fácil colar culpa em criança, né? Será que todos esses sentir, né, que nós falamos aí dessas semanas que passaram, né? O quanto isso é do meu eu adulto? E quanto É. isso tem relação com a minha experiência infantil? E é interessante que quando a gente pega a experiência do Jardim do Éden, e não sei, né? Jardim do Éden, jardim de infância, né? Não sei. Jardim do Éden, da infância. E tem aquela passagem que quando Deus vem passear no jardim, quer dizer, esse Deus, o adulto, né? O Deus, o sabedor de todas as coisas. E logo depois do fato deles terem comido aquela fruta, o que que Deus fala com eles? Por que vocês estão nus? Aí o Adão fala, né? Nós nos escondemos porque estávamos nus. Mas por que vocês estão com essa vergonha? O que que aconteceu? Então, assim, é muito interessante quando a gente vai perceber isso e essa nudez também e essa atitude é uma atitude que nos expulsa desse jardim, Uhum. né? Que nos expulsa desse paraíso, talvez uma perspectiva que nós precisamos amadurecer, Sim, né? Ficar sim. também no jardim da infância não é o nosso lugar. A gente precisa ir acompanhando. Mas essa nudez também precisa ir nos acompanhando. Porque por causa da vergonha, o que, que vai acontecendo? O Adão e a Eva lançaram a moda, né? Uma folhinha de parreira. Mas hoje nós vamos nos vestindo de tantas outras coisas, de tantas outras roupas. Né? Seja a roupa de uma maquiagem que eu quero esconder uma verruguinha, seja o próprio estudo, né, que eu quero esconder ou uma inaptidão minha, seja um comportamento meu, às vezes eu quero ser muito engraçado, né, para esconder uma própria introversão, seja uma agressão para esconder os meus medos. Então, assim, essa vergonha pode nos colocar em tantos lugares. E vejam, quando uma criança tem muito medo por causa de algo que ela fez, por exemplo, ela quebrou
aquele copo de cristal da mamãe. Ou ela vai esconder o objeto quebrado, ou ela vai ficar escondida. Uhum. Vergonha e culpa. E culpa. E medo, né? Isso, E vergonha, culpa culpa e e medo. medo. Muito bem lembrado. E nós, quando você vai nos convocando a pensar nisso, nós estamos nos escondendo de quê? Nós estamos com medo de quê? Porque aí a gente vai vivendo lembrando assim, vamos pensar na memória da vergonha, né? Nós podemos ter uma memória biográfica. Aquelas vozes que eu fui ouvindo, olha que feio isso, menino bonito fazendo isso, nossa, né, que a gente já falou. Depois, essa memória biográfica, ela pode se tornar uma memória traumática. Sim. Quando ela fica muito no lugar da acusação, ela pode até me traumatizar. E quando ela me traumatiza, ela vira disfuncional. Uhum. Né? Ela vai virar disfuncional. Eu vou deixar de viver plenamente as minhas potencialidades, as minhas possibilidades. Então a gente precisa pensar muito nisso. Quando você fala aí do esconder por medo, vergonha e culpa, eu linko com algumas questões que nós adultos nós temos e que estão intimamente ligadas às nossas experiências infantis. Por exemplo, falamos alguns dias desses para trás aí sobre as conversas difíceis, né? Que todo mundo um dia vai ter que ter uma conversa desagradável. Seja no trabalho, seja em casa, seja no seu relacionamento, seja no seu ciclo social, seja no meio acadêmico, alguma hora você vai ter que ter uma conversa desagradável. Aquela pessoa que está te devendo, você tem que chegar e cobrar, entendeu? Ou você está devendo e não tem dinheiro para pagar, você tem que chegar e falar de alguma forma, entende? Então, quando você fala sobre esse esconder, sobre essa culpa, esse medo de ser descoberto, eu fico pensando, né, que muitas das vezes nós temos dificuldade de ter essas conversas, de ir para esse espaço adulto de conversa difícil, porque a minha criança está com medo. A minha criança está com medo de falar o que aconteceu, de confessar o que aconteceu, com medo de ser punida, com medo de ser julgada, né? Então, olha como que isso está lá na minha experiência infantil, né? E não na minha experiência adulta. Aí, gente, quando nós falamos desse espaço de experiência infantil, nós temos que lembrar que esse espaço ele existe para mim. Né? Ele está comigo, ele está dentro de mim. O Eduardo hoje, ele é um homem adulto, crescido, casado, profissional. Então, quando ele vive uma experiência na vida dele adulta, vamos por exemplo, quando ele escuta uma voz mais ríspida, alguém fala com ele de uma forma mais ríspida, e nesse exato momento que ele escuta essa voz ríspida, ele tem um frio na barriga. E esse frio sobe e queima ele o rosto todo e ele fica cheio de vergonha. Mas ele está com vergonha de quê? Se a outra pessoa está do outro lado da linha, conversando com ele nem viu a cara dela e esse é o tom de voz da pessoa. Nessa hora a experiência infantil dele é visitada por essa voz ríspida. E ele sente a mesma coisa que ele sentia lá na infância. E aí o adulto aqui, nessa hora, já perdeu a linha de raciocínio, já perdeu o que ele ia falar, ele já está tremendo e ele nem sabe por quê. Porque a criança dele foi acessada nesse momento. E o outro que está do outro lado da linha, está normal, está tendo uma conversa séria com o Eduardo, né? Está tendo uma conversa séria. O Eduardo é um homem, ele não está olhando para uma criança, ele está olhando para um homem barbado, careca. Entendeu? E aí? E aí é onde que a gente precisa entender, né, que quem tem, né, o contato com esse espaço infantil sou eu. E quem tem que lidar com ele sou eu. Eu que sou responsável para lidar com esse espaço. E isso que você está falando é importante para a gente começar a pensar que a gente não precisa fazer rupturas, né? A gente agrega as nossas fases de desenvolvimento.
Sim, sim. Né? Eu hoje sou o resultado de todos esses Eduardos que viveram em mim nesses 40 e pouquinhos anos que eu tenho. Uhum, sim, Né? Mas é muito interessante, que, por exemplo, você está na escola, aí você está no primeiro ano. Quando você vai para o segundo, você perde o link com o primeiro. Quando você vai para o terceiro, você perde o link com o segundo. É tão segmentado o processo, né? Quando você está na faculdade, você está no segundo período, você já não quer saber dos cadernos do primeiro mais. Você já está no sim, terceiro, ainda mais hoje que a gente não usa tanto caderno assim, né? Então, assim, isso é muito importante a gente, quando a gente falar do passado, não é ficar olhando para trás, mas é a nossa capacidade de presentificar o passado. o passado. Eu entender, isso que você disse é muito importante, eu entender por que certas vozes me mobilizam, Sim, por que certas situações me incomodam, ou me dão prazer, por exemplo. sim, E então, assim, e ouvir essa criança, que às vezes, e muitas vezes, precisa ser cuidada. Essa criança que ouviu muito não, ou ouviu muito sim, e agora ela é o adulto que precisa decidir as coisas, sim. entende? Então, assim, é muito importante a gente fazer as pazes com as nossas relações, mas com as nossas relações íntimas. Uma palavrinha que a gente tem usado muito nas nossas lives é a gente como casa, né? Então é fazer as pazes com a nossa casa, com o nosso eu interior. E é engraçado que, veja só, infância tem a ver com aquele que não se posiciona. Né? Então, muitas vezes, é porque a gente, na infância, já reconhece que o adulto é que sabe, ele que determina, ele que tem a voz. Ele E que muitas vezes, manda, ele que manda, ele claro. que E manda. muitas vezes a gente cresce e com essa verdade. E a gente sempre vai se colocando nesse lugar de infanto, né? Sim, Delegando que o outro decida aquilo que é meu, aquilo que é da minha vida, aquilo que é para minha história. Então a gente precisa fazer muito esse link. Eu não tenho que romper com a história da minha vida. Eu tenho uhum, que reler, né? Eu tenho que compreender, porque o tempo todo eu sou possibilidade e dinâmico para poder revisitar a minha história e fazer diferenças ou confirmar situações também, por que não? sim. E é muito importante a gente reconhecer esse espaço, né, de criança interior, vamos chamá-lo assim. Por quê? Porque hoje eu sou aquele adulto. Hoje eu sou aquele Sim, adulto. Então, se na sua infância você tomou muito não, hoje a responsabilidade de administrar esse não é sua. Não é da sua mãe mais, não é do seu pai, né? Não é do seu irmão mais velho. E aí começam os perigos, né? Não é da sua esposa. Aí começam os perigos a se misturarem, né? Pessoas que nem passaram pela sua infância e que começam a se misturar aí. É seu, né? Então, se você não se sentiu amado, se você não se sentiu cuidado, se você não se sentiu querido na infância, nesse momento, hoje, você é esse adulto que tem que se cuidar, que tem que se amar, que tem que te dar carinho, que tem que te dar atenção. Por quê? Porque para as pessoas que estão ao seu redor e que em algum momento te negaram isso, você cresceu. E isso. você não precisa disso mais. Mas só você conhece a sua experiência. Só você sabe como que você carrega isso dentro de você. E a cura, gente, a cura está exatamente aí. Eu assumir essa responsabilidade de que quem cuida de mim hoje sou eu. Quem cuida de É, mim hoje sou eu. até porque ficar no lugar de não reconhecer é repetir com o outro, né? Quando você
se torna pai. Ah, mas é porque eu faço com meu filho o que minha mãe fez comigo. Uhum. Ou não. Ou às vezes eu rejeito de fazer com meu filho o que minha mãe fez comigo. Talvez nem seria uma coisa nem outra, porque o seu filho não é você. Sim. A sua criança, né, o seu aluno, seu primo, a criança que você cuida, sei lá com quem você convive, não é você. Não é você. Então, não é justo nem com você e nem com o outro. Você precisa oferecer para o outro a sua melhor versão. Mas Uhum. quando que eu vou conseguir fazer isso? Quando eu consigo revisitar esse meu lugar dessa minha infância, dessa minha criança. Quando eu consigo parar de brigar com ela, porque senão fica o adulto Eduardo e o adulto criança Eduardo lá discutindo, brigando. Quem nunca viu um adulto discutindo com uma criança como se ele fosse a própria criança? Sim. Aí tem gente que ainda fala assim, não, eu não sei quem que é a criança aqui, Sim. né? E horror, Exatamente. quem nunca virou um adulto, né? Não virou criança num parque de diversões, Sim. No né? supermercado. No supermercado, não é? Será por quê, né? Será por quê? Será por quê? Vai lá para comprar arroz, sai com danoninho, com biscoito Biscoito recheado, recheado, fandangos, fandango, pipoca doce, fandango, é. Na minha época, bem chiclete, antes do fandangos veio o milhopan. milhopan. Milho... Quem é do milhopan? Quem é do milhopan? Aí levanta a mão, gente. É, pois é, e é muito interessante, Eduardo, que todas as vezes que a gente começa a falar sobre a criança interior, ela se manifesta de alguma forma. Olha a gente já rindo, já É. brincando, já falando sobre as coisas que a gente gostava de comer na infância. Isso é imediato, sabe? E isso é permissível, tá, gente? Nós precisamos visitar esse espaço. Nós precisamos ir lá e acolher, isso mesmo, Lisa, acolher melhor essa criança, sabe? Conversar com ela. Aí a Fernanda e o Fandangos têm uma relação íntima que, Hum, que falou em oh, delícia. Fandangos. É, então, quando a gente começa a falar sobre isso, imediatamente a gente abre espaço de ser para essa criança. Né? O modo criança feliz, exatamente. E é assim que a gente cura as nossas feridas de infância, tá, gente? Quando nós damos espaço para essa criança ser reconhecida, cuidada e amada. Eu ouço muito no consultório as pessoas falando que não se lembram da infância, que não lembram nada da infância. Por que será? Por que será que as pessoas não se lembram da sua infância? Né? Que não tem lembrança nenhuma. E aí, quando a gente começa a falar da criança interior, a gente abre o espaço aí, assim, num passe de mágica, as lembranças elas começam a ficar acessíveis. Né? Elas começam a vir. Por quê? Por causa dessa permissão. Né? Por causa desse espaço. Então, se você tem algo, alguma experiência dolorosa, alguma experiência que precisa ser cuidada da sua infância, dê espaço para a sua criança. Dê espaço para a Eu sua vou, criança. eu vou trazer um exemplo, uma lembrança aqui, que parece que não tem nada a ver com o tema, mas acho que vocês vão entender. Aquele filme, O Sexto Sentido, Sei. aí aquele menininho lá que via os mortos, né? Aí teve uma hora lá do filme que o adulto fala com ele assim, mas você vê os mortos? Aí ele responde, eu vejo. Mas quando? O tempo todo, né? Mas olha que interessante na história do filme, né? Só quando ele encara a menininha que aparecia para ele e conversa com ela e vai entender por que que ela aparecia para ele, é que ele sossega. E aquela Uhum. menina sossega com ele também. Então, eu tô querendo lembrar desse filme que na época que eu assisti era filme de terror. Hoje é, é quase uma comédia. Mas Exatamente. para dizer o seguinte, quais são os nossos fantasmas, né, Rose? Que Sim. ficam aí, ó.
nos Rondando. rondando, mas fantasmas do bem, principalmente. Sim, Vozes que querem dar sentido para o que nós estamos vivendo hoje. hoje. Essas vozes desse passado, dessas experiências que nós já vivemos, mas que estão pedindo para serem ressignificadas agora. Agora. E como que é bom. E olha, Santo Agostinho, ele falava o seguinte, que quando a gente grita é porque o coração já ficou surdo. Então eu fico pensando assim que toda essa violência que a gente vive hoje, essa agressividade que nós estamos vendo, até essa agressividade de não respeitar as medidas sanitárias por causa do coronavírus, é não ouvir as vozes, é não dar conta desses fantasmas que estão gritando em nós para que nós possamos prestar atenção. Então, Uhum. assim, é muito importante isso. Ouça as suas vozes, aquela intuição, aquele incômodozinho. Pode ser um fantasminha querendo falar assim, né? Olha, vamos resolver isso aqui, vamos prestar Sim. atenção naquilo ali. Que aí também você para de cobrar do outro. E muita cobrança que a gente impõe ao outro pode vir desse incômodo também, daquilo que eu precisava ou gostaria de resolver em mim, eu não dou conta, e eu imputo isso ao outro. Né? A minha Uhum. mão fica muito pesada para o outro. Sim. Quando você fala aí do nosso contexto atual, né, das pessoas não estarem dando conta, né, de, de aceitar, cumprir e respeitar as medidas sanitárias. Assim, já não tem mais onde eu te provar que isso é necessário, né? E quando a gente fala, né, por exemplo, daí eu falo que os nossos conceitos e as nossas teorias sobre a pandemia, elas já se esgotaram, porque tudo que você traz como conceito para discutir, vem logo o vírus e fala assim, não, isso aí já foi também. Aí cria uma variante e fala assim, não, isso também já foi. E aí quando você fala sobre essa dificuldade de respeitar, essa dificuldade que nós estamos tendo de aceitar e de ficar quieto, eu crio mais um olhar para isso, para essa criança. Quanta gente desobediente, quanta gente Quanto? pirracenta, É verdade. quanta gente birrenta, né? Quanta gente emburrada e falando eu não tô nem aí. Isso não é atitude de adulto responsável, né? E aí quando a gente olha, olhando para esse olhar, né, com essa reflexão de hoje da criança, quantas crianças, né, estão aí soltinhas pela rua encarando uma coisa tão perigosa que é o coronavírus, né? É. Como que a gente olha para esse contexto hoje que as pessoas elas estão como que elas estão lidando com a lei, lidando com as obrigações, né? Lidando com as normas de forma tão infantil, de forma Sim. tão infantil, né? E aí quando a gente traz essa reflexão da criança, ajuda a gente a compreender um pouquinho tantos comportamentos, né? E eu queria lembrar, tá, gente, que entender não é justificar, não há nada que justifique certos comportamentos. Certos comportamentos não têm justificativa, mas a gente entende, né? Entende e compreende, mas justificar não. Né? E É aí quando a verdade. gente olha para esse olhar, né, com esse olhar, né, da criança, né, eu já tomei tanto não na vida, quem é você para falar não comigo hoje? Né? Justamente. Quem é você para falar não comigo hoje? Ninguém fala não comigo mais não. Como diz, um clichêzinho que fala, né? É, quem fala não comigo, como é que é? Quem fala não comigo já morreu? Um negócio assim, como é que é? Cala a boca já morreu. Cala a boca. Quem manda Quem manda na em minha mim vida sou eu. sou eu. É, a infância Entendeu? bateu forte aí, hein? Agora foi, cala a boca já Agora, morreu. agora você Agora pegou foi, pesado aí, foi vai. lá no fundo do baú. A gente tá vendo muito isso, né? Quem manda na minha vida sou eu, né? É, Assim mas não é só a sua vida, né? É a nossa vida.
É a nossa vida. É a nossa E vida. o Oswaldo até entrou aqui, eu não sei se ele ainda está aqui, o Oswaldo Argolo, é um psicólogo de Belo Horizonte, sabe? Uhum. Muito, muito ativo aí no Instagram, viu, gente? Depois vocês entrem lá, procurem Oswaldo Argolo. Nós estivemos no Hospital Bom Jesus na Semana da Enfermagem para conversar com os enfermeiros sobre isso tudo, né? Sobre o sentido da vida, sobre como ficar motivado. É, é, e aí eu fiquei me perguntando na hora que nós estávamos conversando com a turma da enfermagem, meu Deus, tinha que filmar a turma. Que eu entrei no hospital nesse dia para conversar com os enfermeiros com a sensação assim, nossa, tô indo conversar com os heróis tão falados, né? A gente, já que está falando de infância, a gente tem os super-heróis. Hoje a turma da saúde, né, da primeira hora, virou aí a turma dos super-heróis, né? E sabe que uma coisa que eu fiquei me perguntando lá, assim, gente, o povo lá de fora que não está dando conta de respeitar, tinha que ver essa turma aqui dentro trabalhando, Uhum. né? E é isso que às vezes falta. Da mesma forma que às vezes a criança não vê a mãe fazendo a comida e só vê a comida pronta, então ela deixa a comida no prato, Uhum. Sim. sabe? Da mesma forma que não vê os pais saindo para trabalhar e tem o dinheiro dentro de casa, aí ele não valoriza as coisas que ele tem. É o povão hoje também que não respeita. Eles não estão lá dentro do hospital vendo como que as equipes estão exauridas, tentando salvar todo mundo, e a turma aqui fora, desnecessariamente. E isso não é só em Congonhas, eu acho que as pessoas que são de outras cidades estão vendo isso também. À noite, os bares cheios. Gente, vamos tomar, vamos ser adultos nessa hora. Nessa hora a gente precisa ser adulto. Para que nós possamos salvar, inclusive, a nossa criança interior. Sim. Né? Então, assim, a urgência da vida é essa também. A gente prestar atenção no bem que nós podemos fazer para esse outro que precisa da gente. E às vezes a gente fica no egoísmo infantil. O meu brinquedo, o meu chocolate, as minhas coisas. Aí vem a mãe, né? Aquele menininho de 6, 7 aninhos comendo aquele chocolate gostoso. Aí passa o priminho, a mãe divide com ele. Né? Quem não passou por isso? Não, e nem Mas pede para aí, dividir, já toma a mão, já toma o chocolate daqui, deixa eu tirar um pedaço pro seu primo. É. é, Mas eu então, assim, a gente queria. precisa prestar atenção nisso. A Nani falou uma coisa no comentário lá em cima que eu queria resgatar para linkar com o que você está dizendo, até dentro desse espaço, né, de trabalho das equipes de enfermagem, do comportamento das pessoas que estão aqui fora. Acho que o comentário dela dá para a gente fazer um link bacana com isso. Ela fala sobre a posição de inferioridade que a criança é colocada sem necessidade de escuta, né? E que muitas das vezes nós não paramos para ouvir a criança. Nós já estamos, né, como a gente disse lá numa das nossas primeiras lives, né, já estamos com a resposta pronta para ela. A gente não tem uma resposta de compreensão porque a criança vai falar. Já está com o não pronto, já está com o depois pronto, já está com o cala a boca pronto, espera um pouquinho, daqui a pouco eu vejo para você, já está com isso tudo pronto, e não escuta a criança. E aí depois, quando a gente cresce com essa criança interior necessitada, Sim, necessitada de ser ouvida, necessitada de ter esse espaço, né? E ela ainda fala, a Ana ainda fala no comentário dela que isso é uma questão, né, de cunho, de continente, né? Porque os orientais eles tratam de uma outra forma. Nós aqui, os ocidentais, que tem essa, que é uma cultura nossa daqui do Ocidente, né? Esse olhar. sim, E é verdade, infelizmente. Mas quando, voltando, né, no início da nossa fala, quando não fizeram isso por mim, eu preciso fazer. Eu preciso me ouvir, eu preciso me escutar, eu preciso me compreender.
E aí, quando a gente vê todo esse comportamento desacerbado que nós estamos vivendo hoje, em questão de coletividade, a gente percebe quanta galera surda, né, que está aí fora. Sim. Não só surda, né, a citação de Santo Agostinho foi magnífica, que você disse aí. Né, o coração já está surdo para muita coisa, eu já não aguento mais. Né? Surdo por quê? Porque é um coração que nunca foi ouvido. É. E dentro desse comentário que você está fazendo, né, a gente nessa desfragmentação, né, quando o outro não fez por mim, cabe a mim agora decidir o que fazer. Porque a falta também pode nos evocar para a completude. Porque diante da falta, você vai se colocar a questão: eu vou propor algo novo ou eu vou ficar só no lugar dessa falta? Sim. Né? Então, assim, eu acho que sempre é isso. Independente da situação que nós estejamos vivendo, a gente sempre pode tomar uma decisão, a gente sempre pode fazer uma escolha, né? Se eu prossigo ou se eu vou regredir, se eu vou me posicionar ou se eu não vou me posicionar. Então, assim, e a vida exige da gente isso o tempo todo. A gente é que não percebe. A gente vive tanto no piloto automático que a gente não percebe que o tempo todo a vida tem esse carinho com a gente, tem esse dengo com a gente, né? De falar assim, olha, o dia só começou. Você pode escolher o que você quiser dentre tantas possibilidades. Então, isso é muito importante. Só para não ficar fora do merchandising, sigam a Carol também, viu, gente? A Carol Isso aí. tá lá, @psi.carolina Rabelo. A Carol, gente, ela é excelente, tá? É colega de trabalho, trabalha com criança, tá? Se vocês estiverem precisando de Carol, depois eu te passo meu pix. Mas tem muita gente bacana aí, tem muita gente boa aí, igual como a Carol. Nossa, tem muitos profissionais aí que, se quiserem colocar aí o seu arroba aí, pode colocar, tá, gente, nos comentários. Coloca os seus arrobas aí. Nós estamos numa sala de estrelas. Tem a Rúbia também, que é psicóloga, que acabou de entrar, a Cris, que é advogada, né? Tem muita galera aí, tem nutricionista, tem muita gente aí, tem a Sheila, que é corretora de imóveis, quem quiser comprar um apartamento em BH, é só falar com a Sheila. Tem a outra Sheila aqui que mexe com produtos de beleza. A Cris Lobo aí também é advogada, a Carol, que é fisioterapeuta, tem muita gente aí, tem fotógrafos aí, colocam aí, gente, o arroba de vocês aí nos comentários, porque aí todo mundo segue todo mundo e a gente faz essa telha, né? Aí, ó, o João Sabará entrou, artista da cidade, meu primo. Pois é. Os parentes. E vai aí a nossa solidariedade, né, para nossa família nesse momento. Então, assim, a vida, gente, não o Evangelho tem uma coisa que é um desafio. E São Paulo depois repete nas cartas dele. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. E tem o Salmo que vai dizer, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exaltemos. É para dizer assim, gente, não importa o que a vida esteja te convocando neste momento. Mas faça bem, faça com alegria, faça com disposição, porque essa é a oportunidade da sua vida. Qual que é o momento que nós temos? É agora. Qual que é a hora de fazer a diferença? É agora. Mas, voltando ao início da nossa conversa, ouça a sua criança interior. Porque, aliás, a sua criança interior pode te despertar para a criatividade. Né? Você não vê a criança pequena, ela canta, ela dança, ela faz graça, ela imita, e a gente vai se adultizando e vai matando essa criança. Aliás, né, adulterar. Quer dizer, nós estamos adulterando aquilo que a gente tem de mais genuíno. Quer coisa mais genuína que a criatividade? E quer veneno maior para a criatividade que a vergonha?
E a vergonha. É. Às vezes um Mina, menino né? sabe Ela, tocar, ó. mina. Às vezes a pessoa em casa canta super bem, toca violão, faz um desenho, sabe declamar um poema. Ah, não, apresenta ela na escola. Ah, não, eu tenho vergonha. Que muitas vezes vem acompanhado do julgamento do outro. Eles vão rir de mim, eles não vão gostar. Mas aí eu fico me perguntando, por que que aquilo que eu tenho como dom natural, eu fico com vergonha de expor, sempre por causa de um julgamento que vai me colocar no lugar de inferioridade? Na Uhum. verdade, aquilo que a gente falou semana passada, né? Que foi até a Mônica que levantou aqui. A dificuldade que a gente tem de receber um elogio. A gente não está preparado. A gente dá um elogio para a pessoa, ela arruma mil desculpas para justificar aquele elogio. Mas se é para uma crítica, é mesmo. Na próxima vez eu vou fazer melhor. Que isso, gente? Nós somos ótimos. Nós Nós somos somos ótimos. ótimos. A verdade é essa. Vamos para É, cima, vamos dar conta. é. Mas nosso tempo está acabando. A gente ia fazer só uma pequena reflexão sobre isso hoje e entrar em outro assunto, né? Mas o outro assunto vai ficar para a semana que vem. Só para a gente, eu vou deixar a sugestão de um exercício, gente. E aí, quem se sentir, para quem fizer sentido, faça. Faça esse exercício que vai fazer muito bem para a sua criança, né? Para ajudar em toda essa reflexão que nós fizemos aqui hoje. Pega o seu álbum de fotografias da infância e começa a olhar ele. Todas as suas fotos de infância que você tiver, começa a olhar para essas fotos. Uma dessas fotos vai te escolher. Uma dessas fotos vai te escolher. Vai chamar mais a sua atenção, vai te trazer uma lembrança mais profunda e você vai pegar essa foto. Você vai separar essa foto. E todos os dias você vai olhar para essa foto da sua criança e vai perguntar para ela assim: o que eu posso fazer por você hoje? E Que bonito, hein? espera. E deixa acontecer naturalmente. E deixa acontecer naturalmente. Tá? E é um exercício muito simples, mas muito profundo, tá? Muito profundo. E aí entra naquela investigação, minha amiga Simone entrou, ei amiga, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí a gente vai entrar naquela investigação que nós falamos, né, no início, né? Que você vai ter essas percepções e a partir daí eu preciso me auto-investigar, né? Então, escolhe essa foto, né? Escolhe não, deixa ela te escolher, né? Separa ela e faça esse exercício. Faça esse exercício. Pergunta para a sua criança o que você pode fazer por ela hoje, né? É claro que tem coisas, né, que a gente, enquanto adultos, a gente não dá conta de fazer mais, né? Mas você hoje é aquele adulto que é compreensivo, você hoje é aquele adulto que está e sabe, olha, hoje não dá para a gente fazer isso, mas a gente pode fazer isso. Hoje não dá para a gente fazer isso, mas a gente pode fazer aquilo, né? Então, cuidado com os nãos, né? Cuidado com os limites, as promessas, né, não cumpridas, tá? Façam esse exercício e semana que vem a gente conversa sobre ele, para a gente ver como que foi para vocês, né? É uma forma de acessar esse espaço de experiência, né? Quando você é adulto, se coloca à disposição da sua criança e pergunta para ela o que você pode fazer por ela hoje. Porque quem pode fazer por ela hoje é você. Muito bonito, muito delicado, né? Ter essa atenção com essa criança interior, que sou eu mesmo, né? Sim, Ficou exatamente. até gostoso. Gostoso de ouvir. Já estou Uhum. imaginando eu com as fotos tentando me escolher. Toma cuidado, porque às vezes a gente já tem, né, aquela É, fotinha preferida, aquela coisa toda, mas na verdade não é eu que estou escolhendo, né? prometo que não vai ser aquela da formatura.
Aquela com a tia, aquela preferida, né? Gravatinha borboleta. Mas enfim, fica aí a sugestão, né, do exercício. Acredito que ele pode ajudar a gente nesse primeiro passo, né, de reconhecimento e de contato, né? E depois a gente conversa sobre isso, para ver o que vocês acharam. No mais, era isso. No mais, era isso. Só isso. Só isso tudo. Mais vamos uma vez, encarar obrigado. O jardim agora, né? Vamos pro jardim, né? Levar nossas crianças, nossa criança interior pro jardim do Éden. Vamos lá no supermercado dar uma volta. Vamos lá, vai lá no Farid. É verdade. Oi, gente. Enfim, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que ficou aí com a gente nesse tempinho. Obrigado, Eduardo. Semana que vem nós estamos aí de novo para trazer mais um pouquinho para a gente partilhar mais um pouquinho de experiência, conversar mais um pouquinho, né? E lembrando que eu levo comigo tudo que faz sentido para mim. Né? Levo comigo tudo que faz sentido para mim. O que não faz sentido eu posso deixar passar, tá, gente? Nós não temos obrigação nenhuma de ficar buscando sentido o tempo todo nas coisas. As coisas são, né? E da forma que elas são, ela tem o tempo delas para fazer sentido para a gente. Então, né? Pega o que fez sentido para você e o que não fez sentido deixa passar, não tem problema, né? Não tem problema nenhum. Um dia vai fazer, né? Um dia vai fazer sentido, tá? É só acolher. É só acolher, exatamente. Esse é o né? Esse é o exercício do acolhimento, quando eu deixo passar e seguro para mim o que realmente fez sentido. Um abraço, mais uma vez, muito obrigada, fiquem com Deus, até semana que vem, 9h30, tá, Eduardo? Muito bem. Abraço.